Olá, aqui é o professor André Rebelo, médico veterinário. Hoje vamos falar sobre as principais doenças transmitidas através de vetores aqui no Brasil. No verão, doenças vetoriais e hemoparasitoses aumentam muito em frequência e complexidade, exigindo do clínico uma abordagem sistemática que integre epidemiologia local, anamnese detalhada, seleção criteriosa de exames e ênfase em estratégias de prevenção orientadas por evidência. A orientação ao tutor deve alinhar controle individual do paciente e impacto em saúde pública, já que a mobilidade de animais e pessoas modifica rapidamente a paisagem epidemiológica em diferentes regiões do país. A leishmaniose canina permanece em expansão territorial no Brasil, com áreas nitidamente endêmicas, onde coexistem cães parasitados e vetores competentes, como Lutzomia longipalpis, mas com possibilidade de casos em regiões não endêmicas, em razão do trânsito interestadual de animais infectados que podem sustentar novos ciclos de transmissão. O fato de não haver endemismo oficial em determinada cidade não elimina risco, especialmente quando há vetores capazes de transmitir com menor eficiência e fluxo constante de animais positivos que chegam com seus tutores. Quanto à vacinação, diretrizes internacionais não recomendam o uso rotineiro para a leishmaniose canina por ausência de efetividade comprovada em sínteses críticas da literatura, o que impõe prudência na indicação e transparência na comunicação com tutores sobre benefícios incertos e potenciais riscos. Em cenários muito específicos de alta exposição e impossibilidade de uso de repelentes tópicos e coleiras, pode-se considerar a vacinação como medida de último recurso, reconhecendo expectativa de proteção limitada e a necessidade de manter todas as demais barreiras contra a picada do flebotomínio. A terapia específica no cão utiliza miltefosina, droga disponível no país para reduzir carga parasitária e melhorar sinais clínicos, com resposta variável entre indivíduos e efeitos adversos gastrointestinais geralmente autolimitados. O tratamento humano da leishmaniose visceral emprega fármacos distintos, cujo uso em cães é proibido por risco de seleção de parasitas resistentes no principal hospedeiro doméstico, o que teria repercussões diretas na saúde humana e pode acarretar punições ao profissional, razão pela qual a adesão ao marco regulatório é mandatória. A miltefosina exerce efeito leishmaniostático, controlando a carga sem erradicar completamente o parasita, de modo que o cão tratado permanece fonte potencial de infecção para o vetor e deve manter medidas contínuas de repelência e manejo ambiental. A mensagem ao tutor precisa enfatizar que qualidade de vida e remissão clínica são objetivos realistas, mas não equivalem à cura parasitológica, exigindo segmento regular e compromisso com a prevenção para reduzir risco de transmissão. A política pública historicamente incluiu eutanásia de cães sorológica ou parasitologicamente positivos como medida de controle, porém, estudos de campo mostraram impacto limitado sobre a curva de casos humanos quando empregada de forma isolada. Em contraste, programas com uso sistemático de coleiras repelentes demonstraram redução concomitante das curvas canina e humana, reforçando que barreiras à picada do vetor são mais efetivas no nível populacional do que a remoção de hospedeiros após infecção estabelecida. A fiscalização do trânsito de animais dentro do país permanece frágil e heterogênea, o que amplia a necessidade de triagem clínica e laboratorial quando se emitem atestados de saúde para deslocamento e de orientação antecipatória sobre riscos regionais e medidas preventivas. Mesmo em grandes centros, a subnotificação e a dificuldade operacional de notificação animal comprometem a visão epidemiológica, o que demanda protagonismo do clínico na educação do tutor e na adoção consistente de repelentes, telas e manejo ambiental. Se você está gostando da aula até aqui, já aproveita e segue meu canal para não perder as próximas aulas que serão muito interessantes e importantes. A dirofilariose é outra enfermidade vetorial relevante, com maior ocorrência em áreas quentes e úmidas, sobretudo na faixa litorânea, onde a abundância de mosquitos sustenta a transmissão durante grande parte do ano. Diversas espécies podem atuar como vetores, incluindo Culex quinquefasciatus, com competência menor que os vetores mais eficientes, e mudanças climáticas tendem a ampliar a adaptação dos insetos e a área de risco. A prevenção fundamenta-se em duas frentes complementares, que são evitar a picada por meio de coleiras e repelentes
e instituir quimioprofilaxia com lactonas macrocíclicas como ivermectina, selamectina ou moxidectina, iniciadas a partir de 7 semanas de vida em residentes de áreas endêmicas ou animais que viajem com frequência para essas regiões. No Brasil, a ausência de melassomina leva ao uso de esquemas que combinam doxiciclina para atingir a bactéria endosimbionte Wolbachia e lactonas macrocíclicas para reduzir microfilaremia, estratégia de eliminação lenta dos adultos, que exige manejo criterioso para mitigar riscos e deve ser reservada a contextos adequados após avaliação individual. A fisiopatologia da dirofilariose envolve longo período até a maturidade dos vermes no coração direito e nas artérias pulmonares, em média 9 meses desde a infecção, com instalação progressiva de sinais de insuficiência cardiopulmonar conforme aumenta a carga parasitária. Em cargas muito altas, a síndrome da veia cava representa estágio crítico com descompensação aguda e a técnica de retirada mecânica dos vermes por acesso venoso à veia cava usando dispositivo específico, que pode melhorar rapidamente a dispneia ao resolver o componente obstrutivo, desde que o paciente esteja estabilizado para o procedimento. Os felinos apresentam menor taxa de infecção quando comparados aos cães e frequentemente não exibem microfilaremia detectável, o que dificulta o diagnóstico sorológico e a confirmação por exames diretos. O quadro clínico pode ser silencioso até a presença de vermes adultos, e as manifestações respiratórias são as mais comuns, razão pela qual a suspeita deve ser guiada por exposição ambiental e achados de imagem e laboratoriais compatíveis. No campo das hemoparasitoses, a prática de triagem com testes rápidos como o 4DX oferece utilidade inicial, mas trata-se de método qualitativo que exige títulos mais altos de anticorpos para positivar, o que abre espaço para falso negativo em fases iniciais ou em indivíduos com resposta humoral baixa. A imunofluorescência indireta fornece titulação quantitativa a partir de diluições como 1:80 e 1:160, permitindo melhor sensibilidade na janela sorológica, enquanto métodos moleculares como PCR detectam material genético do agente, com maior chance de falso negativo do que falso positivo, especialmente quando a densidade parasitária circulante é baixa. Na erliquiose crônica, a bactéria pode se alojar em tecidos e medula óssea, reduzindo a positividade no sangue periférico e exigindo, em casos selecionados, amostras de sítios alternativos para PCR com melhor rendimento diagnóstico. Combinar provas sorológicas e moleculares com citologia dirigida quando indicada melhora a acurácia, e a comunicação com o tutor deve antecipar limitações, necessidade de exames complementares e racional de custos para evitar expectativas irreais sobre a suficiência de um único teste. Co-infecções por Ehrlichia e Babesia são frequentes em determinadas regiões, e o manejo costuma incluir doxiciclina para as ricketsioses e imidocarb para a babesiose, com possibilidade de associação quando indicado e vigilância para efeitos adversos e interações. O tratamento empírico sem confirmação deve ser evitado sempre que possível, priorizando diagnóstico direcionado por anamnese, exame físico, hemograma, bioquímica, provas específicas e reavaliações programadas para ajustar a terapia conforme resposta em novos achados. O vetor central de erliquiose e babesiose canina no contexto urbano é Rhipicephalus sanguineus sensu lato, carrapato nidícola que se mantém no ambiente domiciliar e peridomiciliar, o que desloca a atenção de áreas silvestres para a casa do paciente como foco de controle. Estratégias de prevenção de ectoparasitas com produtos de ação sustentada e manejo ambiental são decisivas para reduzir incidência e recidivas e constituem pilar transversal de proteção também útil frente à leishmaniose e dirofilariose pela redução de contato com vetores. A anamnese precisa incluir histórico de viagens, frequência a áreas litorâneas e endêmicas, hábitos de vida e uso de medidas preventivas, pois um único deslocamento pode bastar para dar infecção, e manifestações clínicas podem surgir tardiamente, meses após a exposição. Check-ups direcionados por risco epidemiológico elevam a chance de detecção precoce e orientam ajustes de prevenção e rastreio, especialmente em tutores que se deslocam com animais para diferentes regiões do país e do exterior. Em leishmaniose,
O segmento prolongado é essencial para monitorar a evolução clínica, função renal e adesão às medidas de prevenção, já que muitos animais terão longo curso com potencial desenvolvimento de glomerulopatias e necessidade de intervenções adicionais. O clínico deve reforçar a corresponsabilidade do tutor sobre o risco de transmissão e sobre a proteção do entorno, explicando que o tratamento visa controle e bem-estar e que a prevenção por repelência e barreiras físicas é determinante para reduzir impacto individual e coletivo. Se você gostou da aula de hoje, já curte aqui e segue meu canal para não perder as novidades que virão. Também aproveite para assistir às outras aulas e conteúdos já disponíveis aqui no canal. São todos assuntos muito atuais e importantíssimos para a rotina médica veterinária. Até a próxima!